Na verdade, eu fiz boa parte das minhas pesquisas no Canadá. Meu doutorado eu fiz no Canadá e depois eu passei a ser pesquisador visitante na Universidade do Quebec, em Montreal. E estou aqui, felizmente, substituindo o meu orientador de doutorado, que é o professor Gaetan Tremblay, que é quem foi convidado, mas teve um problema de saúde que ele está, e ele me pediu, falou com o Miro e tá bom. Porque no período que eu fiz meu doutorado no Canadá, foi sobre lobby nas políticas de comunicação. Eu mandei o projeto para o governo do Canadá, dizendo que eu queria estudar como é que era o modelo deles e tal, e eles gostaram do projeto e me deram uma carta que vinha diretamente do governo central, me apresentando como um canadianista. Lembram na época da ditadura que a gente tinha os brasilianistas, né, que vinham espionar e tal? E aí eu recebi essa carta dizendo que eu era um canadianista, e a carta estava em inglês e estava em francês. E para todo lugar que eu ia, em Ottawa, fazer uma entrevista no Ministério das Comunicações, com o governo e tal, eu mandava a carta antes, me apresentando. E essa carta era genial, porque ela abria tudo. E sim, tinha situações que eu fazia perguntas e a autoridade lá falava assim, ó, normalmente eu não responderia isso se fosse um jornalista, mas com essa carta aqui eu tenho que responder. E aí alguns colegas de outras universidades descobriram que eu tinha essa carta e começaram a dizer, pergunta isso, pergunta isso. Então a gente conseguiu abrir um monte de caixas pretas das questões das políticas de comunicação no Canadá através desse meu estudo lá, que foi entre 99 e 2003, 2002 e 2003. Depois eu voltei várias vezes ao Canadá, normalmente eu vou lá uma vez por ano, porque eu faço parte desse grupo, que é esse centro de pesquisa na Universidade do Quebec. E depois já fiz um grande estudo sobre publicidade infantil, regulamentação da publicidade infantil no Canadá, que é uma coisa muito levada a sério. Já fiz um grande estudo sobre as audiências públicas para as políticas de comunicação ao longo do século XX todo. Então, o Canadá tem essa característica de gostar de fazer pesquisas acadêmicas sobre suas áreas de políticas. E daí eu vou mostrar aqui um pouco de como que é essa inter-relação, de como que é a academia. Eu posso pilotar aqui? Eu passo. Porque é muita coisa. Você tem qual? Deixa eu vou passando. Você vai em qual? Falar? Porque senão você vai... então, o que eu vou mostrar aqui é um pouco dessa inter-relação. Eu vou voltar. Eu vou falar também da minha praia aqui, que eu sou coordenador do Observatório da Mídia, que é um grupo de estudo e pesquisa e de ação que trabalha na área de conteúdos midiáticos, sobretudo na área de mídia e direitos humanos. E a gente subsidia, dentro desse modelo que eu aprendi no Canadá, a gente tem feito muitos subsídios, desde a época da campanha que financia a baixaria contra a cidadania, vocês lembram? Comissão de Direitos Humanos, antes do Feliciano e tal. A gente sempre subsidiou muito o Senado, o Congresso Nacional, Câmara, Ministério da Saúde, Anvisa, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, com estudos dentro dessa linha do que eu aprendi lá no Canadá, de academia fazendo seu papel, oferecendo ao Estado reflexões disso daí. Então, o que eu trago aqui para vocês é um pouco de como que funciona essa inter-relação da academia com as políticas públicas, movimentos sociais, mostrar esse caso canadense, que aí, como estava por último, né? E o Canadá, né? O que é isso? O Canadá é uma coisa meio distante no imaginário, sobretudo para a gente aqui, né? Quando a gente fala Canadá, qual é a imagem? Tem um sujeito ali no meio do caminho que controla esses fluxos todos. Controla tanto os fluxos, né, lá que sai lá da Península do Labrador até a Terra do Fogo, por ter esse grande vizinho no meio aí, que controla esses fluxos, a gente não consegue saber o que acontece do lado de lá e do mesmo jeito que eles não conseguem saber o que acontece do lado de cá. Então, eu preparei um pouco assim, uma apresentação, primeiros passos do Canadá para a gente poder introduzir. Tá bom. Então, ó, tem essa imagem aqui, que é um país enorme, né? É o segundo país do planeta, só perde da Rússia. Só que a faixa habitável, habitada, né? Não habitada, habitada,
é aqui, a 100 quilômetros. Exatamente, 100 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, exatamente porque para cima é muito frio. Então, muito frio e gelo. Mas tem cidades aqui para cima. Mas basicamente, aqui uma grande concentração, aqui outra e aqui outra. E aí eu vou mostrar alguns dados para vocês agora. O nome vem da origem de Irioque, que eram os índios, os indígenas que estavam na época, quando os ingleses, os franceses chegaram, principalmente os franceses quando entraram por aqui, e que eles chamavam a localidade de Kanata, que é comunidade. E esse nome, os franceses não conseguiam falar Kanata e passaram a chamar de Canadá, e ficou até hoje, desde o século XVI, tem essa característica de ser comunidade. Então, o Canadá é comunidade em si. E eles mantiveram essa tradição de ser um lugar onde as coisas são discutidas em comunidade. Porque vinha de uma herança dos indígenas que já estavam lá e que sempre discutiam isso em comunidade. E os franceses mantiveram essa tradição e os ingleses que chegaram depois também. Então, já dá algumas pistas do que a gente vai ver aqui. Por favor. O sistema de governo é uma monarquia parlamentarista, que muita gente não se lembra disso, e os governantes são Elizabeth II e o Stephen Harper, que é o primeiro-ministro conservador. Tanto que no dinheiro a cara dela está lá. Na nota do dólar canadense, a rainha. Então, essa carta que eu tinha de apresentação era assinada por ela. Então, eu entrava em qualquer lugar. Por quê? Ela me deu uma bolsa para ir lá estudar e falou assim, ó, você é um pesquisador estrangeiro que a gente quer a sua visão do nosso país. E eles fazem isso normalmente com pesquisadores. E uma coisa que eles, também é uma coisa interessante no Canadá, eles sempre fazem essas consultas, eles pedem sempre um parecer de um pesquisador crítico e um pesquisador conservador, para eles terem um contrapeso na hora das argumentações. Então, mesmo sendo um governo conservador, eles pedem pareceres de pesquisadores marxianos e que vão dar uma linha mais crítica. Por favor. A população, 35 milhões, um país desse tamanho não é tanta coisa. A língua que fala inglês, 56, quase 57% fala inglês e tem uma representação muito grande que fala francês. Sobretudo nessa região aqui, Quebec, que mantém esse orgulho de ser da tradição francesa. E as outras línguas faladas no país, uma língua que está crescendo muito é o mandarim. Mandarim cantonês, porque tem uma migração chinesa muito, muito grande. Essa região aqui de Vancouver já fala-se, em alguns bairros fala-se muito mais chinês do que mandarim, do que inglês. Francês já é a terceira língua no resto do país inteiro, só o francês só domina mesmo no Quebec, porque o mandarim está ocupando como sendo a terceira língua. O câmbio, eles sempre tentaram manter o câmbio ali perto do dólar, mas recentemente também eles estão perdendo, se distanciando um pouco, está 1,32, o câmbio de ontem. O PIB deles é grande, o que faz com que eles estejam no G7. O IDH é muito alto. Na época que eu fui lá fazer o meu estudo, era o primeiro IDH. Aí foi perdendo de outros, sobretudo por causa da migração, eles foram baixando, porque eles não estão conseguindo manter a qualidade de vida para a grande onda migratória que eles receberam nos anos 2000. A inflação é muito baixa, esse ano. Tem um crescimento grande, um crescimento econômico. E a taxa de desemprego é bem razoável. Então, isso é uma visão do Canadá em números, né? Essa questão das políticas de comunicação, o grande marco deles é isso, porque eles, historicamente, sabendo que eles têm esse grande vizinho do sul, que não
não respeita muito a questão das fronteiras, sobretudo a partir dos meios de comunicação que vão pelos ares, eles, desde o início, criaram uma série de barreiras protecionistas, já com rádio, lá no início do século. Eu vou mostrar daqui a pouco. E aí, por essa opção de se proteger contra os Estados Unidos, eles acabaram fazendo algo que eu chamo de criar o lobo da serpente, ou alimentar, dar dinheiro para o lobo, cuidar do galinheiro. Eles incentivaram muito que grupos nacionais se estruturassem. Mas não quer dizer que o fato de ser um grupo nacional é que eles são, né, de interesse público e tal. Não, eles são de interesses comerciais também. Mas então, não deixa os americanos entrarem, mas dá dinheiro para os canadenses que mantêm um sistema capitalista muito forte na área de milho. Por favor. Esse espírito público e estado do bem-estar social que eles herdaram lá dos indígenas, dos franceses que chegaram depois dos ingleses, isso é muito forte. Então o imposto é muito alto no Canadá, o imposto na fonte, 42% mais ou menos é o imposto. Mas tem escola para todo mundo, a estrada não cobra pedágio, o transporte passa no horário, do hospital, segurança. Então, por exemplo, o Canadá é uma Suíça. Os horários todos regulares e tal. Porque essa coisa do bem-estar social é muito forte, mesmo com os governos conservadores. A questão da regulação pública é muito forte também, então eles acham que tem que levar o debate para a sociedade, não ficar só discutindo entre si, lá os parlamentares. Essa questão do multiculturalismo e da diversidade, porque como eles viram que eles não tinham um crescimento populacional muito grande ao longo do século XX, eles criaram um sistema, a partir do governo liberal ali nos anos 70, da migração seletiva. Então eles começaram a abrir para que famílias migrassem, pudesse ser de Cuba, da Jamaica, do Chile, muita gente foi na época da ditadura, mas eles tinham uns detalhezinhos, tem uma série de critérios para eles aceitarem o migrante. Então, tem que ser jovem, tem que ter formação universitária, tem que ter possibilidade de ter filhos, que eles querem. E eles foram criando esses critérios de você, eu quero migrar para o Canadá, legal. Eles dão incentivo de 5 anos sem pagar imposto, se você for de uma área específica. Então, se você é um padeiro e quer ir para uma cidade interior abrir uma padaria, eles vão te dar toda a possibilidade para você ir para lá. Você pode ser um padeiro nigeriano, mas eles querem um padeiro lá na cidade porque não tem canadense mais querendo ser padeiro. Então, essas profissões de base, eles continuam precisando. Então, esse multiculturalismo também é muito interessante, porque você não vê preconceito no Canadá. Existem os bairro italiano, bairro chinês, bairro judeu, isso é muito claro, bairro gay, mas você circula muito bem entre todos os bairros sem esses preconceitos, não a partir dos canadenses, há até entre esses grupos que chegam até se adaptar, mas os canadenses recebem muito bem. Por favor. Não, volta lá então. E aí tem uma piadinha sobre essa coisa aqui do multiculturalismo e das políticas, é que entre os canadianistas a gente tem essa piadinha de que fala que o Moisés mesmo, né, do Êxodo, na verdade ele era fonho. E a terra prometida, né, que ele fala, Canaã. Ele queria chegar no Canadá e parou ali na Palestina, estava longe, mas a brincadeira é essa, né? Pô, o Canadá é tão legal assim, então era falar que Moisés estava querendo levar o povo, mas não chegou. E aí, entrando na parte de como que a academia e os movimentos sociais pensam a respeito da questão da comunicação, eu trouxe aqui um exemplo de um educador do início do século XX, por favor. É o Graham Spry. E ele fundou essa liga do rádio canadense. E eles tinham um debate muito grande sobre a questão de não deixar os Estados Unidos entrar com conteúdos no Canadá. E essa frase dele ficou muito famosa. Quer dizer, ele, numa audiência pública com o governo, ele falou assim, uma questão de escolha. Ou a gente vai
atender interesses comerciais ou interesses públicos. É uma escolha entre o Estado ou os Estados Unidos. E aí ficou famoso, como ele fez esse joguinho de palavras, né? State and United States, acabou ficando muito famosa e isso marcou toda a tradição de política de comunicação do Canadá, de protecionismo em relação aos Estados Unidos. Tem outros acadêmicos que ao longo do século foram estudando muito isso também. Esse é o Harold Innis, que é um dos primeiros teóricos da área de comunicação, que o primeiro estudo dele sobre comunicação foi sobre império e comunicação, lá em 1950. O outro, questões da comunicação, o viés da comunicação e monopólio, o poder dos monopólios. Então, em 1951 ele já estava falando sobre monopólios de comunicação. Então, às vezes a gente fica achando, não, mas isso acontece aqui no Brasil, isso acontece no Chile, como a gente viu alguns exemplos